essa e várias outras doenças. Espero como se da população Aedes aegypti. Veja na reportagem da semana. Um inseto que os especialistas tentam vencer há décadas. E que agora se transformou no transmissor de uma doença que está cercada de mistérios até para os especialistas. Nós estamos vivendo uma situação dramática, inusitada, nunca antes vivida. Talvez possamos comparar ao início da epidemia de AIDS, nos anos 80. O Aedes aegypti ficou conhecido no Brasil como o transmissor do vírus da dengue. Também é o responsável pela febre chikungunya, parecida com a dengue, mas que ainda atinge as articulações. Duas doenças causadas por vírus que são transmitidas pela picada da fêmea do mosquito. O Aedes aegypti também é o transmissor do Zika vírus. Em abril deste ano, quando os primeiros casos de febre Zika foram registrados no Brasil, ela chegou a ser chamada de uma dengue com sintomas mais leves. Agora, o Zika vírus se mostra uma ameaça mais assustadora do que se imaginava. As autoridades de saúde descobriram a relação dele com a síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune que provoca paralisia e pode levar à morte. A dengue Guillain-Barré, ela mata em 24 não há horas. relato de malformações neurológicas. Ela está sendo comparada com essa daí. Malformação no sistema nervoso da criança e no adulto há a possibilidade de desenvolver uma síndrome neurológica chamada Guillain-Barré. Não é o mosquito que transmite isso, é o vírus transmitido pelo mosquito. Esta O mosquito é um semana, o vetor. Ministério da Saúde confirmou. O Olha aí, Zika né? vírus também está relacionado com o surto de microcefalia em centenas de bebês nascidos nos últimos meses. Em muitos casos, as gestantes nem sabiam que tinham o vírus. A criança com microcefalia tem o crescimento do cérebro comprometido e pode apresentar dificuldades para andar e falar. Se além de se problemas de não for aprendizado. controlado, vai ser uma pandemia. O Isso aí. assunto é tão novo que nem os médicos têm todas as A pele da respostas. criança. Qual o percentual de pessoas infectadas pelo Zika que desenvolvem síndrome de Guillain-Barré? Não sei. Qual é a chance da mãe infectada transmitir a infecção para o seu filho? Também não sabe. Mas afinal, que mosquito tão poderoso é esse que teria relação com até 5 doenças no Brasil? Aedes vem do grego e significa odioso. Egípcio, do latim, quer dizer do Egito, país do nordeste da África, onde o mosquito odioso do Egito foi visto pela primeira vez. Veio para o Brasil nos navios que traziam escravos ainda no século XIX. No início do século XX, ele foi muito combatido porque já transmitia a febre amarela, uma doença que matou milhares de brasileiros. Caramba. O Aedes aegypti chegou a ser considerado erradicado do país, mas voltou a circular por aqui, como explica esta professora especialista no mosquito. E outros países vizinhos ao Brasil não erradicaram o vetor como a gente. E no final da década de 70 houve uma expansão. Vendo? Sempre a culpa do vizinho. Hoje em dia a gente encontra o Aedes aegypti em todos os estados brasileiros. Para se reproduzir, o mosquito precisa de calor, de água e de gente para picar. 3 coisas que o Brasil tem de sobra. O Aedes aegypti se desenvolve em 4 etapas: ovo, larva, pupa e mosquito adulto. Esse ciclo geralmente se conclui entre 7 e 12 dias, dependendo das condições do ambiente. Mas se não houver calor, principalmente se não houver água, o ovo pode entrar num estado de dormência por até 1 ano e só eclodir quando encontrar uma nova remessa de água. Caramba. Isso revela a capacidade de resistência do mosquito e seu grande potencial de multiplicação. O mosquito Aedes aegypti ele coloca os seus ovos na parede do recipiente. Então só tirar água não adianta, porque se vier uma segunda fonte de água, os ovos que estão ali grudados na parede vão eclodir. Então você tem que tirar, remover os ovos e você vai fazer isso com uma escovinha ou com uma esponja. O Aedes aegypti tem uma cor castanha escura e uma das suas características mais conhecidas são as patas rajadas. No tórax tem um desenho de uma lira. A fêmea do mosquito vive até 40 dias e coloca em média 1.200
300 ovos, geralmente onde alguém esqueceu a água parada. O mosquito macho nasce antes e fica próximo ao criador, esperando que as fêmeas eclodam dos ovos. Quando elas nascem, acontece a cópula, o cruzamento. Ela nasce, ela copula bem rapidamente após o nascimento dela, ela vai procurar um hospedeiro para se alimentar de sangue, se alimenta de sangue, ela utiliza esse sangue para maturar os seus ovos e coloca os seus ovos. Então ela faz isso mais ou menos na vida dela umas 4 vezes por período que ela vive dentro dos 30 a 40 dias. O Aedes aegypti tem grande capacidade de adaptação e vive em contato constante com o homem. Por isso se torna um transmissor eficiente de vírus como o Zika, identificado pela primeira vez nos anos 40 em Uganda, na África. Depois, nos anos 2000, foi registrado na Polinésia. Agora o Brasil enfrenta um surto da febre Zika. Pacientes com a doença já foram diagnosticados em 14 estados. Em todo o país, mais de 300 cidades relataram casos de infecção. Os sintomas são febre, dores no corpo e na cabeça, conjuntivite e marcas na pele. Mas nem sempre eles aparecem. 80% tem infecção pelo vírus da Zika, mas não tem nenhuma manifestação clínica. Eles só fizeram o diagnóstico, foram lá, fizeram o exame de sangue, mostraram que teve Zika, mas não teve nada. Na rede pública de saúde, só se descobre que uma pessoa tem Zika fazendo o exame de dengue e de chikungunya. Se não for nenhuma das duas, a conclusão é de que o paciente tem o Zika vírus. Já perdemos 8 meses desde que foram notificados os casos e ainda não nos capacitamos a fazer o diagnóstico. Isso é imperdoável. Não existe remédio específico contra essa doença. Os medicamentos são usados para aliviar os sintomas. Por causa do Zika, centenas de bebês que nasceram nos últimos 4 meses tiveram má formação cerebral. Os médicos ainda tentam entender como o Zika provoca a microcefalia. Uma das hipóteses é que o vírus contraído pela mãe seria capaz de atingir o cérebro do bebê. O diagnóstico de microcefalia é dado quando o recém-nascido tem crânio do tamanho menor que o normal. Até a última sexta-feira, o Ministério da Saúde considerava que bebês com circunferência da cabeça igual ou menor que 33 centímetros têm microcefalia. Agora, o Brasil vai confirmar a presença de má formação apenas nos casos em que o crânio mede 32 centímetros ou menos. Essa mudança é uma forma de adotar o padrão da Organização Mundial da Saúde e promete dar mais precisão ao diagnóstico. Por causa do surto, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Pernambuco já decretaram estado de emergência. Na capital pernambucana, o repórter Jairo Bastos conversou com gestantes que estão em alerta. Ana Paula está esperando o 6º filho, mas nenhuma das gestações foi tão traumática quanto esta. Fico triste, fico com medo que quando eu fizer ultrassom apareça essa microcefalia. Meu esposo fala com a barriguinha. Não consegue nem conversar com seu Não, nada. Esse medo toma conta das futuras mães que fazem acompanhamento nesta maternidade do Recife. E a preocupação tem motivo. Pernambuco é o estado que mais registrou casos de microcefalia no país. Um surto que já chega a mais de 640 bebês. Evânia veio fazer mais uma consulta antes do nascimento do Cauã. Aos 8 meses de gravidez, apesar do pré-natal o legado da Copa das Copas. negativo para a microcefalia, Não tem nada a ver com a a Copa, expressão na sala de espera Isso é sujeira mesmo. Mas como é que o vírus veio pra cá? E desde o século XIX. Não, mas como é que veio pra cá? Evânia sabe Veio que através mesmo tendo feito o acompanhamento em do todas as Egito fases e da da gestação, imigração. a Não, microcefalia agora, navios como da foi, África como foi pra que cá. esse vírus veio pra cá agora? Agora? Que? Não é recente não, ele é uma mutação. Aqui é. Não, minha filha, você não ouviu não? Olha aí o resto do início da sua reportagem. Esse O problema é que o momento povo do não teste leva da a sério. ultrassonografia é um dos mais esperados pelas mães, assim como está passando a Evânia. Mas nos últimos tempos, com esses casos de microcefalia em todo o país, as mães passaram a ficar mais apreensivas.
O momento que era para saber o sexo da criança e se está tudo bem dentro da barriga, passou a ser um momento de estresse. E a cada teste desses, ó, o coração da mãe certamente bate bem mais forte. Fazer a medida da circunferência do crânio, que está normal, ótima notícia, né? Um sorriso demonstra todo o alívio que uma mãe pode sentir nesse momento tão delicado. Chegou tensa, agora já está com uma expressão mais relaxada. Tem algumas pacientes, elas estão chegando para fazer ultrassom como se fosse ouvir uma sentença. Se confirmada a microcefalia, a paciente grávida deverá ter um acompanhamento especial com psicólogos e terapeutas ocupacionais.